Salve, salve, queridos e amados do meu querido Descomplica, do meu coração. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito boa noite, excelente, linda noite pra você. Eu sou o Rafael Vilaça, professor de física aqui dessa casa maravilhosa. Se você não me conhece, me siga lá no meu Instagram, @rfvilaca. Eu sou professor de física aqui do Descomplica e estou aqui pra mais uma aula. Você sabe do que a gente vai falar? Você tá ligado no que eu vou falar? Provavelmente você clicou no vídeo porque você viu o que o Titio Vilaça ia falar. E aí, olha lá, tcharam! Como gabaritar física no Enem. Como gabaritar física no Enem. Eu vou estar te dando na aula de hoje várias dicas, dicas mesmo, tá? Não tem outra palavra, dicas, muitas dicas, pra gente papear, pra gente trocar uma ideia do que você vai fazer nessa reta final pra dar um boost, pra dar um improvement, pra dar aquele crescimento, aquele growth nos seus estudos a 3 meses do Enem, beleza? Você já tá ligado que a gente tá a 3 meses do Enem, mas não se desespere. É possível gabaritar física no Enem? Você clica aqui pensando, caraca, como é que eu vou gabaritar física no Enem? Eu vou te dar várias dicas, obviamente vai depender de você. Possível? É possível. Você é capaz? Você é muito capaz. Mas, obviamente, você precisa de dicas, de um norte, do que você vai fazer para conseguir o seu tão sonhado 1000 no Enem. Obviamente, acertar todas as questões é uma tarefa árdua, difícil, né? E aí, é muito difícil conseguir o gabarito, mas você é capaz, Titio Vilaça gabarita, graças a Deus, física todo ano. Não só porque eu sou professor de física, beleza? Mas mesmo quando vestibulando, eu era estudante normal, comum, como qualquer um de vocês que estão aí, eu acertava bastante questões. Eu chegava muito perto do gabarito, fazendo as dicas que eu mesmo vou dividir com vocês agora. Pode usar para física, pode usar para química, pode usar para matemática, são dicas comuns a todas as disciplinas. Então, você pode usar para qualquer coisa que você quiser, que diz respeito a estudo, beleza? A gente tem que virar profissional do estudo. Você só faz isso da vida, junto com o trabalho, né? Supondo, peço até desculpa, tá? Talvez você não faça só isso da vida, talvez você trabalhe e estude. Você deve ter uma vida muito corrida. Titio Vilaça também sempre trabalhou e estudou. Eu nunca só estudei. Então, é muito difícil conciliar as rotinas. Mas a gente tem que aproveitar todo o tempo máximo da nossa vida pra gente conseguir estudar e mandar muito bem no Enem. Beleza? Tudo bem? Posso largar? Larguei. Fui embora. Física é uma disciplina dentre as chamadas ciências da natureza, que desperta medo nas pessoas. Tá aqui o O, dá medo nas pessoas. Por que física dá muito medo nas pessoas? Por quê? Primeiro, algumas razões. Precisa de matemática como base. Gente, dá medinho quando precisa de matemática, né? Fazer aquela conta, fazer aquela fatoração, aquela radiciação, aquela potenciação, aquela resolução de equações, aquela matemática básica. E algumas vezes até mais avançada, rebuscada. Então, a física precisa da matemática. A gente diz que a matemática é a linguagem utilizada para a física, né? Então, por exemplo, quando você tem história, a história utiliza a língua portuguesa, obviamente os textos que você lê é em português. A física utiliza a linguagem matemática. Muitas vezes na física você não tem só textos rebuscados ou textos simples, que sejam textos, né, em português, mas você tem lá números, e os números eles quantificam, eles traduzem a ideia da física. Inclusive meu amigão Isaac Newton, que inventou o cálculo, e através da invenção do cálculo por Isaac Newton, obviamente tiveram outros precursores, né, que desenvolveram o cálculo ali em paralelo com Newton, inclusive que eles brigaram para poder ver quem levava a boa de ter inventado o cálculo, né, como Leibniz. Ele inventou uma linguagem, o cálculo, né, que é uma matemática, para poder traduzir as ideias da física, quantificar as ideias da física. Então, dá medinho, porque muita gente tem dificuldade em matemática. Também, às vezes, a gente tem professor do colégio, muita gente fala comigo isso, Vilaça, queria muito ter tido aula com você no meu ensino médio, já acabei o ensino médio e, poxa, não aprendi com um professor tão maneirão quanto você, tão bom, tão explicativo. Gente, particularmente, eu sou muito dedicado, eu estudo bastante, eu tô sempre lendo, eu tô sempre fazendo o gabarito de todas as minhas aulas, eu tô sempre estudando para dar aula, para estar sempre antenado, né? Todos os meus amigos também que dão aula estão sempre estudando muito. Agora, às vezes tem professores que não ajudam, né, gente? Então, muitas plataformas, muitos colégios, muitas instituições, infelizmente, tem professores, tem colegas que não são tão didáticos assim, isso dá medo no aluno, né? Então, é uma outra razão de por que a física é tão temida. E terceiro, a física precisa, é necessário, é fundamental fazer muitos exercícios. Então, eu mesmo
quando eu dava aula no presencial, né, em cursos presenciais, às vezes eu via um aluno que eu via nitidamente que ia para aula, mas não fazia nada em casa, não estudava. Infelizmente, eu sinto informar, sinto mesmo, do fundo do meu coração. Eu queria que física pudesse você tirar uma excelente nota sem estudar nada. Eu queria, porque era muito fácil. Era só o aluno, ele ir lá para minha aula, eu ia dar o meu show de aula, e o cara ia para casa e acabou. Mas, gente, não só na física, mas em qualquer outra disciplina, não dá para mandar bem sem fazer muitos exercícios. Nas ciências humanas, às vezes, você consegue, assistindo aula, pegar muitas informações que te propiciem um bom desempenho na sua prova, um excelente, como é que eu posso falar? Armazenamento de informações com simples assistir aula, mas física não é assim. Assistir aula ajuda muito. Fazer exercício em casa ajuda muito, até para que você consiga fixar a aula. Então, olha só, gente, não tem segredo. Você precisa trabalhar matemática básica, são essas 3 frentes para mandar muito bem física, para gabaritar física. E a gente vai desenvolver cada uma delas ao longo do nosso querido aulão de hoje. Você tem que estudar matemática, tem que sentar para fazer alguns exercícios. E na nossa plataforma, que eu vou falar aqui, a gente tem muitas listas de exercícios que você pode fazer download, que você pode colocar lá. Ah, hoje eu quero estudar radiciação. Poxa, eu tenho uma deficiência, às vezes eu tenho dificuldade de descobrir raiz quadrada. Então você pode assistir aula de radiciação. Você pode baixar uma lista de radiciação. Estudar matemática mesmo, beleza? E aí você vai se desenvolvendo na física. Você vai caminhando, beleza? Tudo bem? Beleza. Bora seguir então. O Enem tá próximo, a gente tem que fazer alguma coisa. Alarme vermelho, pem. Como é que estão os seus estudos? Fala pra mim. Como é que você tem estudado todos os dias aí, pelo menos umas 3 horinhas por dia? Você tem sentado? Porque assim, gente, o vídeo aqui é como gabaritar física no Enem. Se eu virasse para você, como vários outros YouTubers fazem na internet, e dissesse, você vai, sei lá, chutar, você vai, não precisa estudar nada que você vai gabaritar, isso é mentira, tá? Isso é mentira, não dá para vender no YouTube dizendo para vocês que você vai gabaritar física sem estudar, porque isso não existe mesmo, porque nem os professores fazem isso, às vezes nem professor consegue gabaritar a física no Enem. Então, mas tem aluno que gabarita, tem sim aluno que gabarita, porque o que depende não é só saber fazer bem a prova, mas é o quanto você está disposto a alcançar aquele seu objetivo. Temos que estudar todos os dias. O que nós estamos fazendo para isso? Titio Vilaça vai te ajudar com dicas até mesmo dentro da plataforma. Bom, mas antes de continuar nas minhas dicas, que eu vou continuar, segura a onda aí, eu preciso te falar sobre os nossos planos, tá bom? Eu não sei se você está estudando em outra plataforma de ensino, eu não sei se você está estudando por conta própria, eu não sei o que você está fazendo. Eu só te digo de antemão assim, poucas as pessoas conseguem estudar sozinho, em absoluto. Pouquíssimas pessoas. O cara tem que ser muito disciplinado, o cara tem que ser muito antenado, o cara tem que ser muito experiente, o cara tem que ser, realmente ter uma disciplina bizarra. Você tem? Se você não tem, não tente sozinho. Nós estamos aqui, ó, com a nossa força para poder te ajudar. Por que eu digo isso? Porque, gente, ir junto com alguém, ir junto com o apoio é muito melhor do que ir sozinho. O Descomplica é uma grande plataforma de ensino que está aqui para te ajudar, para você alcançar os seus objetivos. E sozinho é muito mais difícil. Com isso, nós temos toda a nossa plataforma. E na nossa plataforma, o que a gente tem? Vou te falar o que a gente tem. A gente tem todas as aulas que são ao vivo. Titio Vilaça, por exemplo, eu dou aula terça, 2h45 da tarde e quarta, 4 horas da tarde. As minhas aulas são ao vivo, dentro da plataforma, para os estudantes que assinam o plano Medicina. A gente tem 2 planos. O primeiro é o plano Enem Power Intensivo, tá? Enem, porque é o plano geral da casa. Power, porque é o nome bonitinho que a gente tem no plano. Intensivo, porque a gente está no intensivo, a gente está correndo, né? É um planejamento um pouco mais enxuto para o Enem. E semestral, porque você vai assinar por um semestre, ou seja, pelo segundo semestre do ano de 2019. Todas as nossas aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas na nossa plataforma. Ou seja, não conseguiu assistir a aula na hora, porque, sei lá, Vilaça, eu trabalho, beleza. Assiste à noite, quando chegar em casa, perdão. Vilaça, eu não consegui assistir a aula hoje porque, sei lá, fiquei muito doente, precisei descansar, ver uma TV, ouvir um som. Beleza, assiste em outro momento, a aula fica gravada, beleza? A gente tem em cada aula um material de apoio totalmente completo. E esse material de apoio... Perdão, tio Vilaça tá com muito pigarro.
Esse material de apoio, ele tem resumo de toda a lista, de todo o assunto, uma lista de exercício com 10 exercícios, são sempre de 5 a 10 exercícios, às vezes tem mais de 10 exercícios. Você tem o gabarito comentado. Gente, esse troço de gabarito comentado é uma mão na roda. Para nós, professores, principalmente, porque às vezes a gente não consegue dar conta de todos os exercícios de uma aula. Quando a gente tem o gabarito comentado, e aqui eu garanto que dentro do Descomplica todos os nossos gabaritos são comentados, tá bom? Você, querido aluno, consegue dar conta do gabarito, dar conta do exercício, muitas vezes sem precisar de um auxílio de alguém. Em outras palavras, já teve alguém que fizesse aquele trabalho, já teve alguém que sentou para montar o gabarito comentado para você. Tem muitos lugares que não vão te fornecer essa história de gabarito comentado, então isso aqui é muito importante. Você tem um plano de estudos semanal, você não precisa dizer, segunda eu vou estudar isso, terça eu vou estudar isso, quarta eu vou estudar isso, quinta eu vou estudar isso. Não. Quando você entrar lá na nossa plataforma, já tem lá, segunda, tem isso, terça, isso, quarta, isso. Geralmente são 2 matérias por dia. Você já tem lá tudo desenhado, você só precisa o quê? Seguir. Você só precisa o quê? Entrar, sentar o pomponzinho na cadeira e estudar bastante. Beleza? Você tem 3 monitorias por semana. Durante a semana, você tem várias monitorias. Você tem momentos onde os nossos professores estão disponíveis, nossos monitores, estão disponíveis para fazer lives com vocês e tirar as dúvidas. Olha que maneiro! Você tem também 2 redações corrigidas mensalmente, 2 por mês, aulas semanais do Guia do Estudo Perfeito, essa sigla que a gente fala bastante, GEP, Guia do Estudo Perfeito. O que é isso? É uma aula que vai te ensinar a administrar tempo, a montar a grade de estudo, a otimizar o seu estudo, dicas do que fazer, melhorar a sua autoestima. A gente te dá um combo muito completo do que você vai fazer para poder melhorar o seu desempenho. Gente, estudar não é uma tarefa simples, é uma tarefa que exige muito autoconhecimento, determinação, foco, fé, força, tudo isso, beleza? Quando a gente está na fase adulta, é normal, é mais comum, porque as pessoas já passaram pela graduação, as pessoas já passaram pelo ensino médio, as pessoas já estão mais calejadas, estão mais acostumadas a estudar. É mais comum você ver pessoas se preparando para concurso público, metendo pau na matéria, estudando pra caramba e beleza, tem êxito. Agora no ensino médio vocês são nenencinhos, vocês são novinhos. Se vocês são novinhos, vocês precisam de alguém que te pegue na mão. Às vezes papai e mamãe não estão nem mais aí para te ajudar. Às vezes o coleguinha só tá aí para te atrapalhar. Então vocês precisam de alguém realmente com maturidade para poder te ajudar e o GEP vai fazer isso com você também. Você tem 2 aulas ao vivo semanais de atualidade. Uma dessas aulas é atualidade sobre o Brasil e outra dessa aula é a atualidade sobre o mundo, com professores que são excepcionais. O João Daniel e o Ricardo Marcílio, os 2 vão juntos trabalhar para poder te dar todas as atualidades da semana, que são muito importantes para cair no Enem. Você tem aulas de reforço de redação e você tem reforço de exercícios também, aulas só de exercício, onde a teoria ela vai estar mastigada junto com o exercício. Você tem aula de matemática, química e física básica, ou seja, tem deficiência de base, tem deficiência em matemática, tem deficiência em física básica, aquele comecinho, transformar a unidade, mudar a unidade. Isso tudo na aula de física básica você vai ser contemplado. Você tem uma ferramenta de exercício, gente, que tem mais de 50 mil exercícios. É exercício que não acaba mais, não dá nem tempo de fazer tudo. Essa ferramenta a gente chama de DEX, que é um grande combinado de exercícios, um grande banco de dados de exercícios, onde você pode selecionar quantos e quais exercícios você quiser para você treinar ao longo do ônibus, ao longo do metrô, ao longo do trem, independente de onde você estiver, na sua casa, obviamente, tá? E as avaliações semanais e testes depois de cada aula ao vivo. Tudo isso, na melhor plataforma de ensino do país, isso eu afirmo com toda a certeza do meu coração, por 6 vezes de R$ 21,90. Gente, isso daí dá aproximadamente R$ 130 reais. R$ 130 reais divididos em 6 vezes de R$ 21,90, é sério, é muito barato. Para você ter um plano onde vai te dar todo o conhecimento do ensino médio. E, gente, em se tratando de Enem, a gente estando 3 meses para o Enem, se você não assina nenhuma plataforma de ensino ainda, se você assina outra plataforma de ensino e, de repente, não está te dando o êxito que você quer, é sério, não tem tempo a perder. Não dá para você correr riscos a 3 meses do Enem. Vem com a gente que a gente está aqui para te ajudar. A gente tem o mesmo plano, só que no Medicina. O que é isso? Tem tudo que eu falei anteriormente, só que tem mais algumas coisas. Que coisas são essas? Você tem mais, além de tudo que eu falei, tá, nenencinho?
mais 10 horas de aula ao vivo de aprofundamento de Química, Física e Biologia. Mais 10 horas de aula ao vivo de aprofundamento de Química, Física e Biologia. Inclusive, Titio Vilaça está dentro dessas 10 horas, onde eu vou aprofundar o conteúdo dado lá no Enem. Então, quem tem o Enem vai ter aula de física normal, toda a matéria bonitinho. Quem tem o medicina tem toda essa camada de física, toda essa bagagem de física, mais essas 10 horas aí, aula de Química, Física e Biologia. Tem mais também aula só de exercício, tá? Só exercício, eu também tô aí dentro, pra galera de medicina, que é muito importante, que tem que fazer, ó, muito exercício. Tem o Guia do Estudo Perfeito, que é o tal do GEP, aquela disciplina que vai te ajudar a otimizar os seus estudos, só pra galera de medicina, um GEP especial. E tem um ranking opcional, ou seja, você pode optar ou não sobre o seu desempenho. Tem gente que gosta, eu gosto muito, porque eu sou muito competitivo. Tem gente que não gosta. Beleza, é pro seu gostinho, meu nenencinho. Tudo isso por apenas 6 vezes de R$ 27,30. R$ 27,30. Apenas R$ 6 a mais aí para você ter muito mais. Na dúvida, segue o conselho do Titio Vilaça. Assina Medicina, porque não tem erro. Você vai pagar nem R$ 30 por mês, R$ 27,30 em 6 vezes, gente, pra ter sério. Ai, gente, nem... é muito conteúdo que vocês vão ter dentro da plataforma. Beleza, tudo bem. Vamos continuar o nosso papo de como estudar física que eu vim aqui pra falar. Tá vendo lá o slide? Bom, eu vou te dizer primeiro o que você não pode fazer, beleza? O que você não pode fazer e depois eu vou te dizer o que você deve fazer. Primeiro de tudo, ler muito toda a teoria e esquecer dos exercícios. Você ficar pegando o livro de física, lendo teoria, sem fazer exercício, joga fora. Sério, não tem como aprender física lendo só a teoria. Não tem. Você tem que... para cada bloquinho de exercício, e gente, o Descomplica é muito maneiro por isso, porque cada aula tem um resumo da matéria e 10 exercícios. Resumo da matéria, 10 exercícios. Resumo da matéria, 10 exercícios. É sempre assim. Porque não tem outra fórmula que dê certo. Não tem. Se te disserem que tem, é mentira. Você tem que estudar aquele conteúdo lá bonitinho, resumido, assiste a aula te dá tudo mastigado, tá? E aí, gente, fazer bloco de exercícios. É sério, é muito importante, eu vou bater muito nessa tecla. A gente aqui dentro do Descomplica, além das aulas de exercício, Titio Vilaça, @RFVilaca no Instagram. Pode conferir lá para ver se eu tô mentindo. Tem lá um monte de destaques nos meus stories do Instagram. Nesses destaques eu posto o gabarito comentado das minhas aulas, que tem lá dentro da plataforma, só que eu faço à mão. É um carinho adicional que eu faço para as minhas aulas. Eu faço para eu mesmo estudar as aulas e para poder dividir com vocês. Então eu coloco lá diariamente. Eu acabei de colocar aqui da minha aula que eu dei hoje de tarde. Coloco lá no Stories. E sendo assim, o aluno ele tem acesso a tudo isso. Tem que fazer muito exercício, não tem jeito. Então, ficar só lendo teoria ou assistindo vídeo de física, não é só isso. Isso é importante? É importante, mas não é tudo. Tá errado se você ficar só nisso, tá bom? Segundo tópico, se ater a livros de física com textos rebuscados a poucos meses da prova do Enem. Então você vai ler lá a indução eletromagnética, ensina aqui a variação de um fluxo magnético, produz uma corrente elétrica que pode ser variável ou não. Você fica lendo esses textos enormes. Gente, se você tem tempo, beleza. Se você curte física, excelente. Só que você ficar com um conteúdo muito pesado, muito denso, tá? Teoricamente falando, isso não vai te dar uma resposta que você precisa, que você quer há 3 meses no Enem. O que realmente importa? Importa que você tenha o conteúdo muito bem mastigado, muito bem passado por um profissional de competência e que ele vai te dar tudo mastigado e resumido para que você consiga êxito no Enem. Então você ficar pegando o livro de física para estudar tudo, Vilaça, mas olha só, peraí, vamos lá, vamos conversar aqui, vamos dialogar aqui, vamos pá. Eu quero estudar energia. Eu estou tendo muita dificuldade. Eu posso ler um livro? Óbvio, pode. Tem vários livros que eu gosto muito. Tem o Tópicos da Física, tem o Ramalho, tem o do Calçada, que é outro, a gente geralmente fala livro de física, pelo nome do autor, né? Então tem o Ramalho, tem o Calçada, tem vários outros livros de física que Titio Vilaça gosta muito. Eu vou te indicar, estuda energia pelo Tópicos da Física, tá bom? Que é...
tópicos da física, beleza? Estuda cinemática pelo Ramalho. Você pode pegar livro para estudar. Se você tem livro maneiraço, pode pegar e estudar, que é legal. Só que, gente, cada disciplina tem um livro por série do ensino médio. Então, só física você vai ter 3 livros, livros enormes. Você vai conseguir ler isso tudo a tempo do Enem? Obviamente não vai. Então, gente, é uma parada para você assistir a aula, fazer resumo, fazer anotação e pá, exercício, tá? Tentar fazer exercício sem antes assistir a aula daquele assunto. Então é uma outra coisa, você vai assistir, vai tentar fazer um monte de exercício se você não sabe nada daquele assunto. Concorda com o tio Vilaça aqui que isso é um tiro no pé? Vai ser um pouco complicado, tá? A não ser que você já domine o assunto. Aí beleza, tá liberado. Mas se você não domina o assunto, o que é o ideal a se fazer? Assistir uma aula legal daquele assunto, assistir uma aula produtiva daquele assunto. Uma aula que o professor vai resumir para você, uma aula que o professor vai dizer, gente, olha só, isso aqui a gente vai passar batido. Gente, ó, isso aqui tem que ficar ligado porque isso aqui cai muito no Enem. Eu faço sempre isso. Hoje, por exemplo, na aula que eu dei, aqui no Descomplica, eu estava falando sobre conta de luz. E aí eu ensinei o que era 1 kWh de energia, que kWh é uma unidade medida em contas de luz. Ensinei como é que a gente calcula a conta de luz, tudo isso. E eu fiz um quadrão resumo sobre isso. Isso é um assunto que cai muito no Enem. Pode pegar qualquer edição do Enem que vai estar lá conta de luz, que vai estar lá medição, valores de conta de luz. Então, eu por ser um profissional de física, um professor de física já tarimbado no mercado, eu sei que isso cai muito. Qual é a ideia? A ideia, querido aluno, é eu passar para você que isso cai muito e a partir daí a gente desenvolver um raciocínio para fixar bem aquele conteúdo. Beleza? Não conseguir fazer exercícios e seguir adiante sem tentar entender o porquê de não ter conseguido. Lembra que eu tô falando aqui, olha lá, das formas, cadê? Formas erradas desse estudar física. Se você não conseguir fazer algum exercício, qual é o ideal? Que você estude o gabarito comentado, porque estudando o gabarito comentado, você vai ter noção de como se faz aquele exercício. Evita passar adiante, beleza? Eu tô aqui com a foquinha da aprovação, para você focar no seu Enemzinho, no seu Nenenzinho, beleza? Sendo assim, se você por acaso não conseguir fazer um exercício, eu aconselho a você o quê? Gente, procura o gabarito daquela questão, gabarito comentado, uma explicação que te faça entender. A partir dessa explicação que te faça entender, você prossegue. Evita ficar pulando de questão, pulando de galho em galho, sem ter fixado no galho anterior. Olha a analogia bem bacana aí, né não? Então, evita ficar pulando de questão em questão, sem ter fixado bem a questão anterior. Outra coisa é ficar decorando um monte de fórmula. Beleza que as fórmulas tenham macetes para decorar, por exemplo, a Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. A gente tem um macete para essa formulinha. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes delta S. Qual é o macete? Vou falar aqui, mais filtro que eu falar. Vovô ao quadrado é igual a vovó ao quadrado mais 2 amigos num triângulo sexual. Horrível, né, esse macete? Mas beleza, ajuda a decorar. Tem outros também. Força magnética é igual a Q de carga, V de velocidade, B de campo magnético, seno de θ. A gente decora assim. Força magnética é quero ver bem, QVB, quero ver bem, sem óculos, seno de θ. O ângulo θ geralmente parece um óculosinho, né? Um óculos assim, em pé, na vertical. Então, quero ver bem sem óculos. Tem esses mnemônicos, né, que são essas frases que a gente te ajuda a decorar, que são muito maneiras. Agora, gente, convenhamos, vem cá, não fica decorando fórmula. Só decorar fórmula assim não adianta de nada, porque você não sabe aplicar. Como é que você vai aplicar? Como é que você decora a fórmula? Vou te ensinar. Primeiro, você pega um bloco de exercícios daquele assunto. E aí, no primeiro, você vai aplicar. Quero ver bem sem óculos. No segundo, quero ver bem sem óculos. No terceiro, quero ver bem seno θ. No quarto, quero ver bem sem óculos. Com isso, você vai ficar decorando sem perceber. Então, gente, fazer muito exercício é a melhor dica da aula de hoje, com certeza, tá bom? E no Descomplica nós temos blocos de exercícios, sempre de 10 exercícios, porque é o ideal para vocês. E por último, estudar por várias fontes diferentes sem se adaptar ou ater a uma. Modéstia à parte, não é porque eu trabalho aqui dentro não, mas os professores daqui são os melhores do Brasil para o Enem.
Isso é indiscutível. Então, você ficar pulando de galho em galho ou ficar tentando estudar por livro A, livro B, livro C, livro D, ou só acompanhar o Descomplica pelo YouTube, eu acho que é complicado gabaritar uma prova de física assim, tá? Que é o tema da nossa aula de hoje, o tema da nossa live de hoje. Sendo assim, eu aconselho muito a você se fixar num tema. Ah, Vilaça, não me adaptei a outra plataforma, vou tentar o Descomplica. Tenta sim, vem cá pra gente, que eu tenho certeza, é impossível não gostar do Descomplica, tá bom? Agora vamos falar da forma correta, e tá aí o meu amigo Léo Gomes até pagando peitinho aí, aqui no meu GIF do lado. Quais são as formas certinhas de estudar física? Primeiro, assistir aula sobre o tema, anotando os principais pontos. Então, assistir aula, beleza, sobre o tema, você vai começar, primeira coisa, pegou um assunto, assiste aula daquele assunto. Segundo, fazer um resumo sintético sobre a aula. Nada de resumo muito rebuscado, nada de resumo muito extenso, resumo sintético. Você grifar com marca-texto amarelo é muito bom. Pode grifar com marca-texto laranja, pode grifar com outros marca-textos, o que você quiser. Eu, por exemplo, uma dica aqui para vocês, eu gosto muito. Quando eu estudo um capítulo, eu grifo de uma cor. Outro capítulo, grifo de outro. Outro capítulo, grifo de outro. Quando você pegar, tá tudo colorido. Eu gosto muito de cores, beleza? Eu adoro um pretinho básico também, mas eu gosto muito de cores. Quando você vai fazendo isso, você vai tornando o seu estudo mais o quê? Atrativo. A Vilaça, mas da física não é nada atrativo. É sim. É sim, é porque você ainda não da forma certa. Então, usa cores, gente, muitas cores, as cores dão um brilho lá na parada, então usa cores. Eu faço isso. É porque eu tô sem nenhuma apostila aqui, mas se tivesse eu mostraria a vocês. Cada capítulo eu grifo de uma cor diferente. Existe um estudo que eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que existe um estudo, tá bom? Já ouvi falar que existe um estudo de que diz que a cor amarela, ela ajuda realmente a memorizar. As outras cores, elas destacam, mas não tem tanta influência sobre guardar, memorizar, tá bom? Não sei se é verídico, mas eu divido isso com vocês. Então, se você quer memorizar, usa o amarelinho. Se você quer ilustrar, usa as outras cores. Eu acho que funciona, porque o amarelo grita mais no cérebro, né? Então, acho que vale muito a pena isso, tá? Então, primeiro, recapitulando. Assistir a aula sobre o tema, anotando os principais tópicos, anotando as dicas do professor, as dicas que eu vou dar para você aqui dentro do Descomplica. Segundo, fazer um resumo sintético sobre a aula. Resumo, ele tem que ser sintético. E resumos bem sintéticos a gente ainda chama de mapa mental. O que é um mapa? Desenho. Mental, te ajuda a memorizar. Um desenho sobre o assunto. Se eu vou fazer um mapa mental de cinemática, gente, ele tem que ter só o que a gente chama de highlights. Ele tem que ter pedaços da matéria. Ele não vai ter um texto extenso. Geralmente, resumo tem um texto extenso. Eu, particularmente, nem de resumo gosto tanto. Eu prefiro mais mapa mental. Porque o mapa mental, ele vai ser um resumo do resumo. Ele é mais sintético. Ele é mais visual. E tem vários mapas mentais no Instagram. Se você colocar, por exemplo, lá no Instagram, hashtag Física Enem, você vai ver vários mapas mentais. Se você não tem tanta criatividade para fazer, rouba de alguém que já tornou público. É sério, é muito maneiro. Às vezes eu mesmo reposto no meu Instagram dos meus alunos que fazem mapas mentais sobre as minhas aulas, eles vão lá, pum, postam, eu acho irado, acho maneiro e eu mesmo reposto. Então, acho que vale muito a pena. Mapa mental de cada assunto. Terceiro, entender todos os exercícios base de explicações durante a aula. Gente, por você assinar o Descomplica, você consegue voltar, adiantar a aula quantas vezes for. Na sua casa, no ônibus, no seu trabalho, aonde você estiver, tá bom? Então, meu povo, minha pova, você consegue estudar através do Descomplica, entendendo todos os exercícios base. Normalmente, cada aula aí de 1 hora, eu consigo fazer 4 a 5 exercícios. E esses exercícios eu faço com calma, eu faço as contas para vocês, eu te ajudo, eu mostro toda a linha de raciocínio. Obviamente, acabou aquela aula, você, meu nenenzinho, meu querido estudante, você vai estudar sozinho em casa. Você vai pegar aquilo e você vai destrinchar você mesmo. Destrinchando aquilo mesmo, você vai ver se você aprendeu na aula ou não. Se por acaso ligou um alertinha vermelho lá e você viu que você não aprendeu todo o assunto, você volta naquela aula. Beleza, tá disponível, tá liberado para você assistir quantas vezes você quiser. Outra coisa que eu botei aí no último tópico, mas eu já falei, montar um pequeno formulário, ou um post-itzinho, daqueles amarelo, laranjinha, rosinha, ou um mapa mental e deixar em lugar visível. Você tem até a data do Enem para decorar
as fórmulas aplicando-as. Não tente ficar decorando antes. Gente, tá proibido a gente ficar tentando decorar fórmulas. Já falei isso para vocês. Faz um mapa mental, cola na sua parede vários post-its, faz o que você quiser. Você não tem que decorar agora. Você tem até o dia do Enem para memorizar a fórmula. Outra coisa, só me hidratar mais um pouquinho. Hidrate-se aí também em casa. Muitas fórmulas você não tem que decorar. Tem caído no Enem fórmulas mais sintéticas, mais objetivas. As fórmulas mais rebuscadas nem têm aparecido. Qual é a ideia do Enem? Para onde o Enem está caminhando? O Enem está caminhando para uma prova mais conteudista. O Enem está caminhando para uma prova mais abrangente. Ou seja, você tem detalhes específicos, sim, da física, mas se você não souber juntar a física com a química, com a biologia, que é o que o Enem faz bastante, pegando temas do cotidiano das ciências da natureza, por isso que a gente chama de ciências da natureza, porque são ciências da natureza. E elas caminham sempre juntas. Antigamente, os cientistas, eles eram muitas vezes, eles tinham braços nessas 3 disciplinas até mesmo ao mesmo tempo. Antigamente, você não tinha muita divisão de química, física, biologia. Por quê? Porque os cientistas, eles transitavam ali. Quando a gente estuda na física, por exemplo, calorimetria, a gente fala muito dos estados físicos da matéria. E não tem como não falar de estado físico da matéria sem pegar a química, sem pegar a estrutura atômica, estrutura molecular, rede, ligações intermoleculares. Não tem como eu dar uma aula de fusão, vaporização, condensação, sublimação, sem falar dos estados físicos da matéria, sem falar até mesmo de propriedades coligativas, que é uma matéria lá da química. Então, gente, as ciências da natureza, elas transitam entre elas. E é muito importante que você saiba transitar ali também. Como eu falei anteriormente, se você pegar as provas do Enem mais recentes, não tem caído muitas fórmulas. As que têm caído são mais sintéticas. Sendo assim, você, querido aluno, querido estudante, você tem que saber concatenar, juntar as fórmulas corretas. E às vezes, você não precisa nem decorar, você precisa ter em mente a ideia que ela te passa. E isso você só vai fazer assistindo muita aula e fazendo muito exercício. Porque, à medida que você vai assistindo muita aula e fazendo muito exercício, você vai saber exatamente qual é o teor do Enem. Então, novamente, recapitulando o que o Titio Vilaça falou aqui no começo do vídeo. Não tem como você caminhar sozinho para o Enem. O Enem é muito competitivo. Eu não sei se você, neném aí de casa, quer fazer medicina, quer fazer direito, quer fazer história, quer fazer economia, quer fazer engenharia. Não sei o que você quer fazer. Mas você quer passar. E tomara muito que seja esse ano. Então não dá pra gente ficar arriscando, beleza? Vamos estudar certo. Então, recapitulando, quais são as formas certas de estudar física? Assistir a aula sobre o tema, anotando os principais tópicos. Depois, faça um resumo sobre aquilo. Entenda os exercícios base a ponto de você reproduzir os mesmos exercícios e acertar. E por último, monta um pequeno formulário. Pode ser um post-it ou um mapa mental, o que mais te agradar. Tem vários exemplos do mapa mental. Pega o seu Instagram e agora bota hashtag FísicaEnem, ou mapa mental de física, ou mapa mental, e dá uma olhada como se faz mapa mental. Tem tutorial sobre isso no YouTube. E a gente ensina aqui dentro da nossa aula de GEP como você monta um mapa mental maneiro, beleza? Mas aí, formas corretas de estudar física. Continuando o nosso papo. Fazer um bloco de pelo menos 10 questões de cada tema estudado. Menos do que isso ou muito menos do que isso não funciona. Tem que ser pelo menos 10 questões. E 10 questões você vai gastar aí pelo menos 1 hora fazendo. Sentou o bumbum para estudar, vou estudar física. Pega um bloco de 10 questões. No Descomplica, todas as aulas... Bom, você pode tentar fora, caso você não queira assinar o Descomplica, obviamente. Eu sou professor da casa, eu vou te convencer a assinar o Descomplica, porque eu estou aqui para isso, para poder te ajudar. Mas não só isso. Se você, por acaso, não quiser assinar o Descomplica, pega bloco de exercício. Pega bloco de exercício de pelo menos 10 exercícios. Obviamente, você assinando, você tem o trunfo por aí, 27, 30 reais por mês, que não é praticamente nada. Você tem cada tema de aula com 10 exercícios, já está lá. E terminando de fazer, você tem um gabarito comentado para ver se você acertou e estudar o que você não acertou. Beleza? Tá tudo lá. Beleza? Conferir o gabarito em caso de erro, insistir até fixar a forma correta daquele exercício. O gabarito comentado é o seu melhor amigo. Gabarito comentado é o melhor amigo do estudante, assim como o mapa mental, tá? Então, gabarito comentado é muito importante porque ele vai nortear
o seu estudo em cima dos exercícios para ver se você conseguiu ou se você não conseguiu fazer. Então, gabarito comentado tem todas as nossas listas aqui dentro do Descomplica. E por último, dentro das formas corretas, por último não, tem mais um aí, olha lá. Organizar seu cronograma do ano e voltar em temas recorrentes. Olha a dica, energia, circuitos e ondas são apostas de sempre no Enem. Energia, eu falei aqui anteriormente, hoje eu dei aula de conta de luz. É um assunto que vai cair no Enem. Energia vai cair no Enem. Usina hidrelétrica, usina termoelétrica, usina nuclear. As usinas de transformação de energia sempre caem no Enem. Então, energia é um assunto que aparece no Enem? Aparece pra caramba. Tem que estudar energia. Outro assunto que aparece no Enem em física, que você tem que ficar ligado. Fenômenos ondulatórios. Quais são os fenômenos ondulatórios? Vou citar aqui rapidamente para vocês. Reflexão da onda, reflexão da onda, refração da onda, difração da onda, interferência da onda, polarização da onda, ressonância da onda. Vou repetir. Reflexão, refração, difração, interferência, polarização e ressonância. Você sabe esses 6 fenômenos ondulatórios? A gente está há 3 meses do Enem. O meu nenencinho querido do coração sabe os fenômenos ondulatórios? Você tem ideia do que é uma reflexão? Do que é uma refração? Do que é uma difração? Do que é uma polarização? Do que é uma interferência? Do que é uma ressonância? Você sabia que ponte já caiu nos Estados Unidos por causa de ressonância? Você sabia... Desculpa, tô com tosse hoje, hein, neném? Me perdoa. Você sabia que é possível quebrar uma taça de cristal com a voz e isso significa o fenômeno da ressonância? Não sei se é verdade, mas a Mariah Carey, inclusive, ela postou um vídeo no Instagram fazendo isso, com aquele desafio da tampinha, já viu? Eu não sei se é verdade. Eu acredito que não. Acho que aquele vídeo foi um pouco fake, né? Eu não sei se vocês viram o desafio da tampinha. A gente aqui no Descomplica, eu até fiz uma brincadeira do Oda. Tinha uma garrafinha. E aí o Oda foi chutar a garrafinha para poder girar a tampinha. Eu entrei dando uma explicação, enfim. Mas eu sei que a Mariah Carey postou um vídeo tirando a tampinha com a voz dela. Bom, se isso foi possível ou não, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, se ela fez, foi por ressonância. O que é ressonância? É uma interferência quando 2 ondas se encontram e ela vai ter uma amplitude tão grande, ou seja, a amplitude é energia, e aí chega a movimentar um determinado corpo. Pode acontecer? Pode acontecer. Como, por exemplo, já caiu ponte nos Estados Unidos pelo fenômeno da ressonância. Você sabe esses 6 fenômenos ondulatórios? Se você, nenencinho, não sabe, tá perdendo tempo, tá bom? Então, organizar seu cronograma do ano e voltar em temas recorrentes. Energia, circuitos e ondas são apostas de sempre no Enem. Como eu falei, ondas, eu citei fenômenos ondulatórios, citei também energia, sempre cai, e circuito. Gente, sempre vai ter um circuitinho elétrico lá no Enem. Sempre, sempre vai cair. Então você tem que pegar esses temas mais recorrentes e estudar muito. Vilaça, me dá uma dica de um tema que eu não vou estudar porque não dá tempo. Ótica. Ótica cai muito pouco no Enem. Beleza? Não tem caído quase ótica. Quando cai, cai uma questão. Então, se você tiver, por exemplo, que descartar um tema, eu não aconselho a descartar tema, tá, gente? Não aconselho, que fique bem claro. Mas se tiver que descartar um tema que seja ótica, por exemplo, nunca descarte energia, nunca descarte ondas, nunca descarte eletricidade. E por último, aí a última dica, assistir todas as aulas de exercício possíveis. Aqui no Descomplica nós temos aulas de exercício, como eu falei antes para vocês, e para a galera de medicina, mais aulas ainda, que são as nossas aulas de aprofundamento medicina e exercícios de medicina. Temos ainda o DEX, que é um banco de dados com mais de 50 mil exercícios para treinar muito, todos os assuntos. Como eu falei antes, o DEX é uma plataforma, um banco de dados de questões que você pode selecionar as questões por quantidade de questões, tópico que você quer estudar, beleza? E você vai fazendo. Gente, a gente tem no DEX, que é essa plataforma, esse banco de dados de questões, mais de 50 mil questões. É questão que não acaba mais.
Então, você vai ter muitos exercícios para sempre, para a sua vida toda, obviamente, enquanto assinar o Descomplica. Tem que pegar muito exercício para fazer, beleza? Você encontra tudo isso nos nossos planos, se liga. Bom, a gente tem um plano intensivo semestral. E esse plano intensivo semestral, ele é muito interessante, por quê? Porque ele dura 6 meses. Passou o Enem não, porque a gente está em agosto. Se você assinar agora, você vai ter setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março. Vai ter até março. Dá até para tirar o comecinho do ano seguinte, beleza? São 6 parcelinhas de R$ 21,90. 6 parcelas de R$ 21,90. Todas as nossas aulas aqui do Descomplica, elas são ao vivo. A gente tem aulas no turno da manhã, a gente tem aula também no turno da noite. Você não tem que assistir de manhã e à noite, ou de manhã ou à noite. Geralmente são professores diferentes para a mesma disciplina. Por quê? Para que te dê 2 pontos de vista diferentes. Se você quiser assistir o da aula da manhã e da aula da noite, não tem problema nenhum. Pode se matricular em qualquer uma das duas, que é a mesma coisa, é o mesmo plano, tá? Bom, as aulas da tarde, elas são aulas de aprofundamento e de exercício. E, para a galera que mora em São Paulo, tem também um plano adicional, que eu não estou nem citando aqui, que é o Bicho São Paulo, que é voltado mais para a galera de São Paulo, para estudar, para os vestibulares de São Paulo. Quais são eles? FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp. Sendo assim, você, nesse plano que eu estou falando, Enem Power Intensivo Semestral, você tem as aulas da manhã ou da noite e as aulas da tarde também, que são aulas de exercício. A galera de medicina vai ter aulas à tarde a mais, vai ser um plus de aula à tarde. Essas aulas ao vivo, elas vão ficar gravadas, ou seja, se você não puder assistir de manhã ou de noite, quiser assistir de tarde, de madrugada, sábado, domingo, feriado, à vontade, tá tudo lá na plataforma. Você tem todo o material mastigado para vocês. Você tem o resumo, você tem os exercícios, você tem gabarito comentado. O que mais que eu tenho, Vilaça? Tem correção de exercício, você tem correção de redação, 2 correções de redação para o Enem. Você tem, por mês, para o Enem. Você tem o Guia do Estudo Perfeito, que vai te ajudar a montar um cronograma de estudo, a trabalhar a sua otimização para o estudo, a otimizar o seu estudo, a te dar dicas, até mesmo de como você melhorar não só o seu estudo, mas seu relacionamento, sua afetividade. A gente entra mesmo na sua vida para te ajudar. Porque essa fase da vida, entre os 16 e os 20 e poucos anos, é uma fase complicada, emocionalmente falando mesmo. A gente está muito desestabilizado por conta do vestibular. É necessário uma ajuda extra e o Descomplica entra com toda essa ferramenta para vocês. Nós somos realmente humanos. A gente tem 2 aulas ao vivo de atualidade por semana. Uma aula de atualidade é voltada para o Brasil, a outra aula de atualidade é voltada para o mundo. Você tem aula de reforço de redação, você tem aula de reforços de exercícios Enem, você tem aula de matemática, química e física básica, você tem uma ferramenta de exercícios, como eu falei anteriormente, que é o DEX, uma plataforma com mais de 50 mil questões, um banco de dados dentro do Descomplica, com mais de 50 mil questões, é muita questão, gente. Você não precisa pegar nada na internet, só assinar o Descomplica. Avaliações semanais e teste depois de cada aula ao vivo. Sem contar nossas outras ferramentas, o aplicativo 10 segundos, que todos os dias, às 9 da noite, você entra lá no aplicativo, você tem um quiz de 10 questões rápidas, que é muito irado mesmo, onde você tem 10 segundos para responder cada questão. Então, você está no ônibus, você está em casa, voltando do trabalho, está lá respondendo, é muito maneiro. Tudo isso por 6 parcelas de R$ 21,90 por mês. O plano Medicina tem tudo isso que o Titio Vilaça falou e mais o quê? Mais 10 horas de aula ao vivo, de aprofundamento de Química, Física e Biologia, reforço de exercício Medicina, o Guia do Estudo Perfeito para a galera de Medicina e o ranking opcional mensal do seu desempenho. Então, gente, você tem todas aquelas aulas, mais aulas de aprofundamento, de exercício, 10 horas de aula a mais por semana, reforço de exercício Medicina, você tem muita coisa mesmo por apenas R$ 6,27,30. R$ 6 a mais por mês. Eu aconselho você a assinar o plano Medicina e não comer poeira. Beleza? Umas frasezinhas para inspirar a gente. Primeiro, Albert Einstein aqui, maravilhoso. Cadê? Lindo, maravilhoso. Meu Deus, beleza. Tão fofa essa foto, né, gente? Peguei para trazer para vocês, porque achei uma fofura essa foto. Ele segurando o universo, o átomo na mão, né? E ao mesmo tempo o universo, enfim, tudo conectado. A repetição leva à perfeição. Então, gente, para gabaritar física, que era o tema da nossa aula de hoje, que é o tema da nossa aula de hoje, muita repetição.
muitos exercícios, muita hora de bumbum na cadeira, muitas aulas, muito tudo, beleza? Se assistir algum outro vídeo, como gabaritar a física no Enem, aí o camarada vem lá no vídeo, charlatão, querendo vender uma ideia de que você vai gabaritar sem fazer nada. Isso é mentira, tá bom? É óbvio que o camarada deu o tag lá, ele deu o nome no vídeo para poder dar ibope, para poder dar like, beleza? O meu objetivo aqui é ajudar vocês de verdade. Temos que fazer exercícios, temos que fazer mapa mental, temos que repetir muitos exercícios. Repetição leva à perfeição. Talvez você já tenha ouvido falar essa frase. Outra, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier. Então, o sucesso é a soma de repetidos esforços que você vai fazendo todos os dias. Se todos os dias você faz 10 questões de física, com certeza, daqui para 3 meses, você vai ter feito... Olha lá, vamos fazer as contas aqui com o Titio Vilaço? Continha básica aqui, ó. A gente tem 3 meses para o Enem. A gente tem 90 dias para o Enem. Se todos os dias você fizer... Vou botar 5 exercícios de física. 5 por 90 dias, 5 vezes 90, 450 questões. Você vai ter feito quase 500 questões de física. Você acha que você realmente não vai ser um aluno melhor daqui para o Enem? Nenencinho. Você realmente acha que não vai? Óbvio que vai. Então, todos os dias você faz um pouquinho, todos os dias você põe uma pecinha, uma em cima da outra, você vai chegar lá no Enem, você vai colher muitos frutos com qualidade. E outra, se você não consegue explicar algo de forma simples, tá aqui, do nosso Einstein, você não entendeu suficientemente bem. O objetivo de tudo é você aprender e simplificar para você obter o seu tão almejado sucesso na carreira que você quiser. Estou aqui para te ajudar, estamos aqui para te ajudar e eu espero que você possa realmente contar conosco. Tudo bem? Siga-nos na nossa rede social, no nosso Instagram, dá um like no vídeo do Titio Vilaça, acompanhe aqui, se inscrevendo no nosso canal e clicando no sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo, beleza? Qualquer coisa, meu Instagram, @rfvilaca. Se quiser trocar uma ideia sobre vestibular, sobre plano, eu sempre respondo quem tá lá mandando mensagem para mim. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Conte realmente conosco que a gente está aqui para ajudar vocês a alcançar o objetivo de cada um, tá bom? Um grande abraço, uma excelente noite e tenham muito sucesso no gabarito de física do próximo Enem. Tchau, tchau.